Temos aqui. Meu nome é Eustáquio André Parunas, sou grego, nasci em Atenas, vim para cá em 1954, faz muito tempo, né? E um dia qualquer, de maio de 1961, aqui mesmo na cidade de São Paulo, me criei no Paraíso. Uma certa noite, eu tinha 10 anos, eu saí de casa, saí da cozinha para ir em direção da edícula no fundo da minha casa. Então logo eu pus os pés no quintal, eu senti um bafão vindo de cima. Bafão tipo, você sai de um ar-condicionado num lugar que não tem ar-condicionado. Aquilo fez com que eu olhasse para cima, e ao olhar para cima eu tive uma das visões mais lindas da minha vida. Com 10 anos de idade, guardo até hoje. Alguma coisa que girava sobre o seu próprio eixo em cima da minha casa, luzes alternadas. Uma criança de 10 anos, não sabia mensurar o tamanho daquilo, o tamanho de uma pizza gigante. Mas os amigos me disseram: se você sentiu o calor, é porque aquele negócio não estava tão longe assim para você sentir o calor. Aí eu chamei meus pais, chamei meus vizinhos, minhas irmãs, e nós começamos a ver aquela coisa linda girando em cima do seu eixo, em cima da minha casa. Ficamos olhando e de repente aquilo começou, depois de um certo tempo, se locomover em direção ao Deixa que eu empurro lá no Ibirapuera, aquele monumento que está todo mundo empurrando o barco, né? Nós saímos para a rua, lá na Rafael de Barros, com a Mário Amaral, no Paraíso, onde é União Cultural Brasil-Estados Unidos, que eu acho que ainda existe. E quando chegou lá em cima desse local, aquela coisa fez um zigue-zague maluco que mal conseguimos acompanhar com os olhos e foi-se embora. A partir daí, eu comecei a ter sonhos com seres, com discos voadores. Uma criança de 10 anos, eu pedia para o meu pai, em vez de me dar aquele dinheirinho para fazer as besteirinhas, comprar doce, bala, chiclete, essas coisas, ele comprasse jornais para mim, tudo que fosse alusivo a discos voadores e seus tripulantes. E assim eu fui crescendo dentro da ufologia, dentro do estudo dos discos voadores e seus tripulantes. De 1961 para 2012, são 51 anos envolvido com esse fenômeno. Fui crescendo, tinha sonhos diretos, tinha aquelas coisas que essas revistas e as mais sensacionalistas costumam dizer sobre abduzidos, abduções, de você acordar de noite com o travesseiro empapado em sangue, né, e você não saber o que era aquilo. E não era insolação, não era coisa nenhuma, e tendo todos aqueles sonhos, mas eu não entendia, e tudo bem. Passado o tempo, eu comecei a ouvir palavras sem som. Tipo aquela que as pessoas acham que você está louco, né? Você ouve palavras dentro da sua cabeça, só que essas palavras não têm som, e elas ficavam martelando assim. Não era uma, duas palavras, e eu indagava para mim: e daí? O que é isso aí? Por que não veio o resto da frase? Aí eu tinha que me aquietar, e assim que eu me aquietava, eu começava a escrever. Começava a escrever coisas que ao final eu lia aquilo e achava muito bonito, né? E eu entrei nessa de começar a acreditar, com sonhos frequentes, com as perguntas e respostas, que eles apareciam lá na minha casa, e eu na minha casa. Às vezes eu conversava em inglês com eles eu não sei quem é. Não estou dizendo que era ET, nem coisa, nem espírito, nem anjo, nem coisa nenhuma. Os seres que apareciam ali eram da nossa iguaizinhos a gente, e respondiam perguntas fúteis que eu fazia. E nessa seara eu fui muito tempo. Virei ufólogo, fiquei pesquisando anos e anos sozinho. Depois a vida fez com que eu tivesse que trazer isso a público, e da década de 90 para cá eu escrevi 5 livros, e esses livros
foram frutos de canalização, que nós já vamos falar já já, e palestras, eventos, vigílias, sites e tudo isso aqui, até que num dia qualquer eu acordo diferente. Eu lembro que era um dia 11 de agosto, antes do ano 2000. Eu acordei diferente e vi que eu pensava diferente. Tudo aquilo que eu tinha aprendido, tudo aquilo que eu acreditava, eu já tinha uma visão diferente sobre aquilo. E isso me gerou um grande conflito, porque falava, e agora? O que eu vou fazer com essa informação que eu tinha feito? Os 5 livros que eu editei, que eu trouxe aqui, dois, eu tirei eles de circulação. Eu trouxe 2 que eu vou arrumar um jeito de distribuir para vocês, eu vou sortear, não sei se vai ser uma pergunta, alguém vai ficar com eles aqui. Eu escrevi 5 livros. O primeiro, Contatos Interestelares. O segundo, Memórias de um Kumar. O terceiro, O Ungido, que é a história do ungido, o Cristo, não a figura de Jesus, o Cristo, o ungido. O quarto, o Raças Extraterrestres, N raças extraterrestres. E o quinto, Grande Sol Central. Há cerca de 10 anos eu tirei esses 5 livros de circulação, porque com a mudança de consciência que eu tive, a mudança de ponto de vista, já não condizia mais com aquilo que eu penso, e eu não poderia disponibilizar para o público alguma coisa que eu não pensasse mais. Outras pessoas disseram, poxa, mas pode servir para outros. Essa questão de pode servir para outros também não é real, porque todas as pessoas que leram meus livros, todas as pessoas que ouviram minhas palestras, todas as pessoas que me assistiram em workshops, tudo estão de uma forma ou não ligadas a mim. Isso é com todo mundo, não é comigo, é com todos vocês. Então, a partir do momento que eu mudei de consciência, todos aqueles que tinham ou tiveram contato comigo também começaram a mudar de consciência. Então, eu não podia deixar circulando alguma coisa que já não tinha mais a minha verdade naquele local. Essa mudança, nós não estamos fugindo do tema, não, nós vamos chegar direitinho em 2012 aqui, o ano que nós vamos fazer contato. Essa mudança de consciência fez então que eu jogasse fora em termos financeiros, vamos dizer, perto de 100 mil reais. Foram 4.000 e poucos livros que foram deixados de lado. Não foram nem doados nem nada, foram incinerados. Esses ficaram aqui porque estavam aqui na casa da minha mãe em São Paulo e tem coisas bonitas aqui dentro, inclusive a história que eu comecei a contar para vocês sobre isso. E assim que a coisa começou a mudar, eu percebi uma grande... Eu fiquei sem chão, claro, mudou, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou dizer nas palestras? Como é que eu vou sustentar aquilo que eu falava? E o que eu fiz? Cheguei nas palestras e fui franco para todo mundo. Eu já não penso mais como eu pensava. Tudo aquilo que eu falei era a minha verdade na ocasião, hoje não é mais. E essa falta de chão, que demorou muito tempo, fez com que realmente eu começasse a ter uma nova visão sobre as velhas coisas. Essas coisas tão bonitas que eu escrevia e que tinha facilidade para escrever, aquelas coisas maravilhosas, eu concluí, e o que eu estou falando aqui é a minha experiência, e ninguém precisa acreditar ou concordar com ela, estou passando a minha experiência. Eu concluí que eu não canalizava ninguém, não canalizava absolutamente ninguém. Tudo aquilo que eu sonhava, eu achava que era fruto daquilo que eu conhecia. E eu achei e concluí e sustento até hoje que o que eu canalizava e desconhecia e achava que era extraterrestre, que achava que era algum irmão de outros ordens, nada mais era do que o acesso àquilo que as pessoas chamam de meu eu superior. Alguma coisa que habita aqui dentro e que está me animando agora a falar com vocês, mas que é diferente desse meu Eustáquio que está aqui. Tanto é que eu tenho um programa de televisão há 7 anos chamado Vida Inteligente, e quem assiste o Vida Inteligente sabe que eu abro o programa assim: boa noite Brasil, boa noite Floripa, boa noite mundo, eu estou Eustáquio Batunas e este é o programa Vida Inteligente. Eu não sou Eustáquio Batunas, eu estou Eustáquio Batunas. Então, tem muita gente que adora
Você vai, passa uma mensagem, você vai lá, tem uma coisa linda para ler para vocês. A primeira coisa que perguntam, quem escreveu? Não querem nem saber o que está escrito, querem saber quem foi o autor. Dependendo quem é a fonte, eles vão ouvir, senão ele não vai ouvir coisa nenhuma. E eu comecei a perceber que tinha aqui dentro desse cara aqui, o Eustáquio, alguma coisa que escrevia aquelas coisas bonitas. E ao invés de fugir, ao invés do meu ego buscar um nome mais forte para dar força àquilo que estava escrito, não, eu comecei a sustentar que era eu que tinha essa capacidade de escrever coisas bonitas, de trazer informações sobre o todo, sobre aquelas coisas. Não necessariamente precisava ser alguém. Eu não estou desmentindo, não estou dizendo que ninguém canaliza, ninguém tem transcomunicação, estou falando da minha experiência. Então, todas as minhas crenças, depois disso, foram por água abaixo. Eu agradeci todo o caminho que eu trilhei, porque todo o caminho que eu trilhei, eu passei por tudo que vocês podem imaginar. Me trouxe para ter a consciência que eu tenho hoje. E eu sobrevivi, durante todos esses anos, a pelo menos 5 ou 6 fins de mundo. Eu tenho hoje 61 anos de idade. Já teve muitos avisos de transformações, de fim de mundo, e eu sobrevivi a todos. E agora eu espero também sobreviver no dia 21 de dezembro agora, que nós estamos aproximando. Faltam 20 dias, né? Hein? Vai acabar o mundo, é isso aí. Então agora que nós estamos... Bom, eu quero, para dar continuidade nisso aqui, o tempo que eu escrevia, o tempo que eu acreditava, que eu canalizava essas coisas todas, e eu dava alusão a que eram seres de outros orbes, meus amigos tripulantes dos discos voadores, e depois vi outros discos voadores. Os discos voadores são reais, os discos voadores existem, seus tripulantes existem, comunicam-se conosco, mas eu não vou dizer mais nada sobre eles, porque nós vamos gerar um conflito aqui de crenças, e não importa isso aqui. Então quero ler para vocês uma mensagem que consta no meu primeiro livro e que diz mais ou menos, alguém já ouviu, quero levante a mão aqui, alguém já ouviu falar em comando Astar? Nossa senhora, que surpresa! Sério? Levanta a mão quem acredita em comando Astar. Beleza? Ok. Então tá, naquela ocasião, através de uma amiga minha muito querida, que talvez vocês conheçam, alguém já ouviu falar de Marizeuda Lopes? Não? Você? Eu, comando Astar, todo mundo ouviu, eu quero ler uma mensagem, alusivamente Astar Sheran teria canalizado através dessa minha amiga e passou esta mensagem. Sabem que Astar Sheran é idolatrado, Astar Sheran, e dizem que em sânscrito significa o sol que mais brilha. Astar Sheran tem um comando interestelar, que Astar Sheran um dia vai chegar aqui, vai resgatar todo mundo desse planeta, vai levar para outro lugar, né? Os escolhidos, já vamos falar de escolhido também, mas vamos falar sobre a mensagem para vocês lerem o que ela diz. Durante esse período em que o anjo ceifador caminhará sobre a terra, arrancando as ervas daninhas, preparando o solo para semear a semente da seara do grande mestre, é imprescindível aprender que o discernimento será a alavanca mestra que conduzirá os homens ao verdadeiro caminho. Este se fará estreito, pois muitos se deixarão conduzir pelos impulsos desgovernados das emoções que confundem os sentimentos puros. É preciso cultivar o valor das virtudes superiores, transmutando os defeitos e paixões inferiores. Procurar sem medo distinguir o que é realmente importante, separando valores errôneos e deteriorados, pois estes prejudicam o crescimento interno do ser. Cuidem para que a devoção inspirada em beatitude não leve à idolatria cega, nem à construção de templos e altares de adoração. Não se permitam iludir por este falso amor,
que conduz adeptos fervorosos numa escravidão sem fim. Aprendam que o culto aos grandes deuses e seres não passa de falta de compreensão e entendimento daquilo que vocês são. Nós, seres de outras esferas dimensionais, somos vossos irmãos e nos preocupamos muito quando os vemos cultuando nossas imagens. Atentem para estas palavras, pois vocês são seres esquecidos de sua própria luz. Portanto, deuses não adoram deuses. Trabalhem para quebrar estes apegos que levam o ser a fugir da realidade, pois, como tudo, devem manter o equilíbrio entre as coisas da matéria e do espírito. Não podemos, de forma alguma, transmitir informações e conhecimento àqueles que ainda se deixam conduzir pelas fantasias e ilusões. Precisamos de bravos guerreiros que possam, através de sua força interna, participar desta batalha psíquica, carregando a chama da luz pela escuridão das trevas, com coragem, e neste caminhar, levantar mais e mais obreiros pelo único propósito da liberdade e da união maior. Portanto, homens e mulheres da terra, não queremos adoradores nem escravos de um comando de absurdos, mas acima de tudo queremos seres livres com a convicção da sua luz interna. Esta, a chama crística, que quando desperta, traz o espírito da fraternidade entre todos os seres do universo. Despertem para a única verdade e aceitem a luz de Deus que está em vocês, pois mestres formam mestres e não seguidores e fanáticos. Transmutem o desequilíbrio emocional em força, coragem e maestria, para que juntos possamos vencer Armagedon. É apenas isso que esperamos dos homens da terra, nossos irmãos. Acordem para este momento e unamos-nos na luz do Cristo cósmico. Ficou clara essa mensagem, irmão? Ficou bem clara? O próprio, digo que seja ele, mas suponhamos que foi ele, o próprio comandante Astar Sheran, dizendo para que vocês não acreditem num comando de absurdos. O que é esse comando de absurdos? Todo mundo ouviu falar de comando Astar, mas realmente as pessoas, na sua ignorância, do verbo ignorar, não pejorativo, ignorar, começam a acreditar que tudo aquilo que se fala tem que ser entendido da forma que foi escrito, e não é bem assim. Todos nós, vocês estão cansados de ouvir, todas as coisas convergem para dizer que tudo que nós precisamos saber, tudo que nós precisamos conquistar, tudo que nós queremos galgar, o nosso futuro está tudo dentro de nós próprios. Todas as escolas dizem a mesma coisa. 21 de dezembro de 2012 está se aproximando. Eu disse na chamada da palestra, já fiz um programa com esse título lá em Florianópolis, 2012, o ano que faremos contato. 21 de dezembro de 2012 é uma data que equivale ao início do solstício de inverno no exterior. É uma data muito mágica em todos os aspectos, desde o passado. Tanto é que até a história dentro do cristianismo, ouça, por favor, tudo que eu fale, vejam pelo lado bom. Não vai de encontro a nada, não quero chocar nada e nem contrariar nenhuma das crenças. Se vocês verem os santos de todos os santos das religiões, eles não têm uma auréola? Tem. Aquela auréola representa, na verdade, o sol. Em 21 de dezembro dos anos, antigamente, os pagãos, eles adoravam o sol Invictus. É o sol que chega dia 21, fica um pouco mais fraco, para depois de 3 dias depois de ressurreição, ele volta forte com tudo e faz toda aquela transformação. Então, 21 de dezembro deste ano, nós vamos fazer contato sim. Esse contato tão aguardado que as pessoas querem vai acontecer realmente no dia 21 de dezembro de 2012. Principalmente para as pessoas de bom senso, principalmente para as pessoas que usam uma palavrinha mágica chamada discernimento, e para aquelas pessoas que acreditam em transformações
pelo amor, por essa palavrinha mágica que abre qualquer porta em qualquer lugar. Dia 21 de 12 de 2012, nós vamos fazer contato com outras civilizações? Não. Não, pode esquecer, pode lembrar. O Eustáquio, dia 1º de dezembro, disse não. Quem é Eustáquio? Um cara qualquer, mas ele disse. Dia 21 de dezembro de 2012, as pessoas de bom senso, as pessoas que há muitos anos estão buscando, vejam só quantas pessoas hoje já não curtem mais o que curtiam no passado, não frequentam mais os lugares que procuravam, não adianta mais, estão procurando novo, sentem problemas, ficam sem chão, não sabem mais o que fazer. E eu digo para vocês, é o melhor momento da vida de vocês, quando vocês não sabem o que fazer, quando vocês não têm caminho, quando vocês perderam o chão. Porque quando isso acontece, você verdadeiramente está entrando no caminho, você está entrando no conhecimento. Para que o novo possa se manifestar, não pode ter nenhum resquício do velho. Isso que está acontecendo. Dia 21 de dezembro, vocês vão ver e vocês vão acordar, provavelmente um dia maravilhoso, um dia lindo de sol, né? Toda aquela egrégora maravilhosa. Muitas pessoas vão estar frustradas, porque não vai acontecer transformação a nível planetário, não vai ter problema de explosão solar, não vai ter problema de fim de mundo. Essas pessoas que gastaram dinheiro fazendo bunkers e tudo isso aqui, que podiam estar ajudando as outras pessoas a sair da sua miséria, vamos dizer, porque nós temos que ter uma consciência. A consciência que nós precisamos ter para que a gente possa entender esses processos de transformação que só acontecem a nível consciencial e as pessoas querem que aconteça a nível físico, elas só podem acontecer quando você tem consciência de duas palavrinhas mágicas que nós há 7 anos falamos no programa Vida Inteligente. A consciência do todo, o tal de Atni Atni Atat, o uno no todo, o todo no uno. Eu e você somos um, já ouviram falar disso? O que acontece com você reverbera em mim, o que acontece lá na Sibéria, eu sinto também, nós somos todos um. E quando você não tiver a consciência, não adianta você falar através da boca e não sentir. Enquanto você não souber que todos somos um verdadeiramente, você não vai conseguir captar esse tipo de transformações que acontecem a níveis sutis que vocês estão falando. Outra coisa é a questão das datas. Muita gente fala em calendário. Eu sempre digo quando eu converso, a única certeza que nós temos são duas. A única certeza, as duas únicas certezas que nós temos são que um dia nós vamos passar para o plano não físico, né? E a segunda, que hoje não é dia 1º de dezembro de 2012. Certo? Chutaram o calendário. Alguém disse quantos calendários nós temos? Então nós não sabemos. Para que a gente se situe nesse todo, para que a gente se situe nessa questão, por que nenhuma profecia aconteceu até hoje? Você conhece alguma profecia que foi realizada? Pode levantar a mão quem tem. Conhece alguma? Quem são os profetas falharam? São tudo picareta, mentiroso? Não. É porque não tem consciência de uma palavrinha mágica. E as pessoas têm que se habituar a conhecer que a questão do sempre. Sempre. Não existe passado, não existe presente, não existe futuro. Existe o sempre. Então, dentro do sempre, as transformações acontecem. Não é numa data específica. Dia 21 de dezembro, nós vamos fazer contato. Nós vamos fazer contato verdadeiramente, sabe com quem? Nós próprios. Que as pessoas, mais uma vez, vão se frustrar. Os que esperam transformações, que todos falam, vendem livros, fazem palestras, apregam tudo, tem festas, réveillons, compram supermercados, bunkers, batem janelas para fechar os 3 dias de escuridão, essas coisas todas, não vai acontecer nada. E essas pessoas todas vão ficar sem chão. E a partir de que momento que vão ficar sem chão, elas vão buscar essas respostas que elas achavam que civilizações bonzinhas viriam aqui para levar os escolhidos, né? Elas vão se frustrar e vão descobrir
que não aconteceu nada. E aí elas vão ter que continuar pagando conta, vão ter que traçar novos planos, porque putz, ia acabar tudo dia 21, e agora que não acabou, o que eu vou fazer? Tem gente que vendeu casa, tem gente que se desfez de bens, tem gente que está escondida em um lugar aí, lugares altos, acima de 800 metros de altura. Eu casei com meu segundo relacionamento, ela tinha uma casa, primeiro casamento, de 1.400 metros quadrados. Imagine o tamanho da casa, mansão, Belo Horizonte. Ela acreditava que o mundo ia ter aqueles 3 dias de escuridão, que a Freire Yolanda, vocês devem ter ouvido falar da Freire Yolanda, que fez aqueles 3 dias de trevas, e ninguém podia fazer nada. E a minha ex-companheira, ela fez isso aqui, pegou uma mansão, formada em psicologia, formada em comércio exterior, posição social, ela detonou a mansão dela, fechou com tapumes todo, comprou tudo que era coisa no supermercado, dispensou os funcionários, e o que ela teve que fazer? Reformar a casa inteira depois, porque não acabou, não aconteceu absolutamente nada. Dia 21 de dezembro de 2012, nós vamos fazer contato com nós próprios, com a nossa civilização. Que as pessoas que já estão cansadas, elas vão começar a ver que realmente não podemos ficar dependendo de que a nossa transformação dependa de terceiros, dependa de uma nave que vem buscar a gente, vai buscar escolhido. Vamos usar o bom senso e o discernimento. Como é que alguém pode ir para um outro planeta, ou para um mundo superior, ou para o paraíso, numa nave onde tem o Astar Sheran, onde tem Jesus, onde tem Sananda, onde tem os mestres ascensionados e uma série de outras coisas? Suponhamos que tenha. Mas o bom senso diz isso. Vão levar uns escolhidos e vão deixar os outros? Não tem nexo isso aí. Como é que uma civilização nova pode ser constituída, formada por seres egoístas? Porque quem foge, quem fica escondido, quem quer se salvar, é um ser egoísta, é um ser que não tem consciência do todo, é um ser que não é fraterno, é um ser que não pensa no seu próximo. Legal seria se viesse uma baita nave e levasse todos nós, todos, o cara que está preso, o cara que está aí na rua todo sujo, o rico, o pobre, todo mundo. Isso sim é ascensão, isso sim é transformação, não essas coisas de ficar escolhendo um outro. Não tem nexo o que eu estou falando. Então, como é que alguém vai levar, pô, mas por que você é escolhida por acaso? O que você tem diferente de mim? Você não pode ir para um lugar onde você deixa todo mundo para trás. Então, dia 21 de dezembro, para nossa sorte, para nossa felicidade, nossa, eu digo de quem? De todas aquelas pessoas que são otimistas, de todas aquelas pessoas que são amorosas, de todas as pessoas que sonham com transformação através do amor e não através do terrorismo psicológico, do medo. Sendo dia 21 vai acontecer explosões solares, não vai acontecer coisa nenhuma. Dia 21 de dezembro de 2012, vocês vão se surpreender, porque vocês vão sentir despertar dentro de vocês alguma coisa que vocês não conheciam. E a verdadeira descoberta, o verdadeiro resgate é o resgate interior. É isso que eu disse que aconteceu comigo. Alguma coisa que mora dentro de vocês, que habita dentro de vocês e que tem medo de se manifestar, ou que vocês não deixam se manifestar, porque dão maior importância para o que vem de fora e não acredita. Ah, mas não pode ser eu que escrevi essa coisa linda, não pode ser. Deve ser o meu anjo da guarda, deve ser mestre fulano de tal, deve ser canalização disso, daquilo. Nós temos que começar a ter consciência, como disse a mensagem do Astar Sheran. Bom, Astar Sheran disse aqui: mestres não adoram mestres, eles não querem, ninguém quer seguidores e fanáticos. Todo mundo tem que ter a consciência da sua majestade, do que você tem internamente. Nós não podemos mais ter medo. Dia 21 de dezembro de 2012, muitas pessoas vão confraternizar, muitas pessoas vão se transformar.
porque vão descobrir que não adianta ficar rezando, pensando, fazendo decreto, imaginando, sem acreditar naquilo que elas estão fazendo e sem acreditar, 15, beleza, obrigado, sem acreditar que está verdadeiramente no caminho. E não tenham medo de ficar sem chão. Isso é temporário, é temporário. Tudo que eu estou falando aqui eu posso falar para vocês porque eu passei por isso. Ninguém pode chegar na frente e falar com o público que não teve a experiência do que está falando, seria hipocrisia. Só pode dizer aquilo que a pessoa experienciou. Então esses momentos de dúvida, esses momentos da perdição, pseudo-perdição, é o melhor momento que você tem para verdadeiramente encontrar o caminho. E o caminho é individual. O caminho é individual. A verdade, cada um tem um fragmento dela. E a verdade, ela é mutável. Mutável porque a verdade que você tem hoje, pode não ser a verdade que você vai ter amanhã. Mas são fragmentos disso. E nós todos fazemos parte disso tudo. Nós todos dependemos uns dos outros para podermos chegar onde a gente quer. O paraíso não é lá em cima. Vocês já viram tem o Hubble, tem essas missões aí, vocês já viram lá em cima? Tem algum céu lá em cima? Um dos caras sai com a nave lá em cima, o que tem lá em cima? Tem um paraíso, tem alguma coisa lá em cima? É tudo escuro, né? Tem estrelas. Tá vendo? O espaço, tá vendo? O menino. Então onde é que está isso? Onde é que está isso? Outra coisa, nós ficamos esperando ou conversando com alguém lá longe, né? Vocês já perceberam? Nós somos hoje macacos de repetição. Por quê? Porque a gente fala um monte de coisa que a gente não vivencia isso aí. Nós crescemos, cada um dentro da sua doutrina, da sua religião. Os nossos pais nos ensinaram determinadas coisas que eles aprenderam com outras pessoas, e aí foram passando, e nós somos papagaio de repetição. Ficamos falando e a gente nem sabe o que está falando, e a gente nem sabe para quem nós estamos falando. E outra coisa é você tentar dar uma forma àquilo que você não compreende. Então nós temos hoje esse grego que as pessoas conheceram ao longo desses muitos anos, perceberam que eu mudei bastante. As pessoas nem acreditam, uns me olham feio ainda. Como é que você fala isso de coisa que você fez? Não, eu tenho outra visão hoje. Hoje eu uso e tenho coragem de falar. Acreditei em muita coisa, muita coisa, e trilhei muitos caminhos. E hoje eu faço um plágio ao meu amigo Raimundo Fagner. Hoje eu só acredito no pulsar das minhas veias. Eu tenho que sentir aquilo lá. Eu tenho que vivenciar aquilo. O que é a verdade de cada um? Falei agora há pouco. A verdade que nós carregamos é tudo aquilo que nos ensinaram. Nossos pais, professores, amigos, sei lá o quê. Qual é a verdade de cada um de nós? Aquilo que você pode pôr a mão no fogo, fazer o que você quiser. Aquilo que você vivenciou, aquilo que você tocou, aquilo que você sentiu, aquilo que você cheirou, aquilo que você fez. Esta é a sua verdade. Isso. Se você sentir, alguém sente verdadeira, levanta a mão agora com sinceridade mesmo. Quem acredita que vai acontecer alguma coisa grave dia 21 de dezembro de 2012? Levanta a mão. Que maravilha, olha. O que vocês estão fazendo aqui nessa palestra? O que você acredita que vai acontecer? Botar aí, isso mesmo. Um encontro com a verdade. Uma decepção danada, um encontro com a verdade. Isso. Não vai ter mudança do polo terrestre também. Isso que você está falando, isso, até convido você e todos que estão aqui bem lembrados, nada se fala por acaso. A semana que vem no programa Vida Inteligente, que vocês podem assistir pela NET, ao vivo, vou levar o professor Paulo Araújo Duarte, que é astrônomo e ex-diretor do Planetário de Santa Catarina. E nós vamos falar exatamente sobre isso, pela parte astronômica científica, que diz que 21 de dezembro vai ter alinhamento planetário, o degelo, já falamos no Vida Inteligente. Isso tudo que se fala
é sazonal, já aconteceu milhares e milhões de vezes no planeta, já teve degelo, já teve época que nós ficamos 1000 anos sem quase vida em cima do planeta, erupções vulcânicas, a mudança de eixo e tudo, isso aí não é nada nem ET, mas é coisa natural, e não tem nada nem previsto, nem nada para se chocar, nada com a Terra, está tudo bacana. Todo mundo pensa que a Terra está parada aqui, não está parada a Terra está andando, nós estamos aqui andando, quando começou a palestra nós já estamos milhares e milhares de quilômetros, ela anda 22 mil metros por segundo, um negócio assim. Então tudo que vem bater aqui está indo junto, e para acertar essa coisinha, vocês já viram aqueles PowerPoint que faz de dentro para fora? Alguma coisa para acertar isso aqui eu vou te contar, você tem uma pontaria danada e certeira. E olha quantos milhões de anos nós estamos aí, bilhões, e não aconteceu nada. E não vai acontecer. Não vai acontecer. Dia 21 de dezembro de 2012, nós vamos fazer a festa de aniversário do meu filho, que faz 34 anos, o mais velho, o Eduardo, 21 de dezembro. Ela também, mais uma ali, vai ter festa. Nós vamos ter um belo início, um solstício de inverno, solstício de verão para nós. E é a hora da renovação, é a hora da ressurreição dos religiosos, né? Que aí dia 21 o sol se apaga e vem com força no terceiro dia. Então tudo, vamos aproveitar esse 21 de dezembro de 2012, lembre-se de hoje, quem sobreviver, né? Quem sobreviver. Lembre-se desse dia de hoje e vocês vão ver, ele tinha razão. Então a partir de hoje vamos ser positivos, vamos pensar coisa boa, vamos realmente construir esse planeta, vamos ver esse paraíso que é aqui. E comecem a olhar uns para os outros como irmãos verdadeiros. Irmãos verdadeiros. Não dá para a gente falar em 45 minutos, 50 minutos, tudo aquilo que a gente tem falado todos esses anos, tentando mudar a consciência das pessoas, o lado bom, sem medo, sem coisa nenhuma, sem vender absolutamente nada, que é o mais importante. Tudo de graça, passando as informações para que as pessoas possam se transformar sem comprar nada, sem se comprometer com nada, simplesmente se permitindo, que é uma palavra que muita gente não é capaz de colocar em prática, é um verbo que não costumam conjugar. Diga. Ascensão nós temos todo dia, essa é outra coisa, se você pensar, então vamos ao bom senso e o discernimento. Portal 10/10 de 2010, 10/10 de 10, aí vem o portal 11 do 11 do 11, portal 12 do 12 de 12 que vamos ter agora, e o ano que vem vai ser 13 do 13 de 13, depois 14 do 14, haja portal, né, para a gente atravessar. Então isso é questão de consciência, essas coisas. Você tem que sentir isso dentro de você. Você tem que acreditar naquilo que emana de você, não aquilo que vem de fora. Isso você pode dar crédito. Eu sinto isso. Eu sinto, meu coração reverbera isso. Isso eu vou acreditar. Vocês preferem que aconteça uma transformação pela dor ou pelo amor? Olha aqui, tá? Quanto? 10, tá? Deixa ele falar. Você sente isso? Oi? Você sente isso? Nossa Senhora, não dá para sentir que eu sinto isso? Aqui que eu estou falando? Eu não estou aqui para brincar, é uma oportunidade que eu tenho, e eu sei o que eu estou, a responsabilidade que eu tenho, que as pessoas que falam com o público estão ligadas com eles. Se eu falar alguma besteira aqui, e vocês se desviarem do caminho, vamos dizer assim, no caso, vai sobrar para o greguinho aqui, do lado de lá, se tiver lado de lá, sei lá, né? Aí vai ter um monte de gente pegando no meu pé depois. Então você tem que sentir isso. Você tem que emanar isso, você tem que passar alegria, você tem que mudar as pessoas. Veja quantas pessoas, mais uma vez, vejam só, vai levantar a mão de novo. Quantas pessoas vocês, por exemplo, já não tem mais amizade com amigos que vocês tinham? Vai, levanta aí. Por que isso aí, me diz? Vocês começaram a ver incompatibilidades vibracionais. A pessoa, você quer ouvir coisa boa e você vai lá, putz, hoje eu estou com dor na cintura, não dormi legal, putz, aquela conta eu vou pagar, são pessoas negativas, então você já não reverbera naquilo. Então, tá todas essas transformações, elas são perceptíveis no seu dia a dia, você não precisa de data específica para perceber isso. Isso que é o mais importante, não espere nada. Às vezes, você está olhando para assim, putz,
como é que eu vou pagar o meu telefone? E no chão tem uma nota de 100 que alguém perdeu e você não está olhando, porque você não está perceptivo a isso. Então nós temos que olhar para o que está do nosso lado. Não adianta a gente ver sem perceber. Você consegue descrever a roupa da pessoa que está atrás de você? Não. Ele está aí faz tempo sentado atrás de você. Né? Quantas coisas nós vemos e não percebemos? Ele está aqui ao nosso redor. Então é isso, são coisas pequenas que alguém precisa contar para nós, para modificar isso, para lembrar. Coisas simples, coisas que não dependem de grego, de fulano, de beltrano, ficar dizendo. São coisas que precisam você mesma perceber. Que bacana você perceber. Alguém está intuindo mais do que o normal hoje? Levanta a mãozinha de novo. Intuir. Agora eu estou mais intuitivo. Ó, já foi mais inibido aqui, tá vendo? Por que isso? Porque vocês são menos do que os outros? Não. Os sinais estão sendo transmitidos. A origem está aí, o universo está mandando aí. Mas a sua sintonia não está conseguindo sintonizar. Então basta que a gente, em vez de ficar imaginando coisas, tentar focar para dentro de nós, ou para onde está sendo emitidas essas coisas boas, essas respostas que nós queremos. As respostas que nós queremos já estão todas aí. Quantas pessoas não têm ideia? Que nem o grego lá, o meu xará ali. Eureka! Eureka significa évrica em grego. Évrica significa encontrei. Por quê? Porque ele entrou naquele momento, sintonizou com aquilo. E nós todos somos canais. Mas canal do quê? Canal de nós próprios, né? Não existe coisa mais linda, não existe coisa mais fantástica do que canalizar a si próprio. Muito mais bonito do que dar o nome de fulano, beltrano, nada. O dia que você escreveu uma coisa bonita e dizer que coisa linda, quem foi que escreveu? Você diga de boca cheia, eu. Ou você escreveu isso aqui? Fui eu. Você é capaz de escrever a mesma coisa também? Nós temos coisa linda aqui dentro da gente, gente. Linda, linda, linda. Nós somos criadores. Nós somos capazes. O teu futuro, o teu amanhã, vai ser o que você escreveu hoje. Não tem ninguém que escreveu o teu futuro. Não tem ninguém planejado. Fica aí rezando, fica batendo tambor, fica fazendo decreto e não se mexa. Você já viu alguém que recebeu alguma coisa só de rezar dentro de casa e tudo isso aqui? Não, não adianta. Então você tem que ter a parcela, você tem que trabalhar. Então, antes de esperar o que vai acontecer de 21 de 12, nós temos 20 dias a partir desse momento para começar a transformar o nosso mundo interior aqui. Para que dia 21 de 12 seja realmente o renascimento das pessoas que acreditaram na transformação, numa mudança de vibração. Quem vai fazer essa mudança de vibração? Os mestres, a magia, os discos voadores, os espíritos, os anjos, querubins, Elohims? Não. Somos nós vamos construir isso. O meu irmão Jorge Antônio Ouro, que vai dar palestra hoje às 6 horas, ele diz que nós somos a bola da vez. O universo inteiro depende de nós. Quando ele falou isso aí, eu falei, caramba, que responsabilidade, hein? Porque eu me senti naquela ocasião pequeno dentro dessa imensidão toda. Como nós dependemos aqui, um povo que parece estar atrasado, e nós não estamos atrasados. Tudo isso aí que está acontecendo no planeta e que leva as pessoas a acreditarem que em função do que acontece no planeta, hoje vai acontecer alguma coisa grave dia 21, nada disso. O que está acontecendo no planeta é uma dádiva, é uma graça, que tudo está aparecendo para que possa ser transmutado. 2 minutos e possa ser transmutado. Que bacana, né? Você ter alguma coisa aparecer para você dizendo, ei, eu estou aqui, eu existo, me transmute, me transforme. Então nós temos a grande possibilidade, a partir de agora. O exemplo que eu posso fazer, analogia, é que eu fumei durante quase 40 anos. Aí um dia eu falei, 5 anos atrás, sei lá quanto, eu vou parar de fumar no dia do meu aniversário, 11 de maio, acho que é 2005. Chegou no dia 10 de abril,
Eu falei, peraí, por que eu vou deixar até 11 de maio para parar de fumar? Eu olhei para aquele cigarro Free Maço, Free Box, falei, hoje é o último, a hora que acabar esse cigarro, acabou. 40 anos de cigarro ficaram naquilo lá. Eu não esperei até 11 de maio. Dia 10 de abril eu dei isso aqui. Então a partir de hoje, a partir dessa palestra, a partir de agora, comecem a modificar, comecem a fazer o contato. 21 de dezembro de 2012, o ano que faremos contato. O contato mais importante das nossas vidas com nós próprios. Obrigado.